Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast EPC Descomplica. Para nós é sempre uma satisfação ter você aqui conosco. E esse mês é um mês muito importante, assim como todos os outros. Mas antes de falarmos sobre a campanha desse mês e sobre esse tema tão importantíssimo de estar trazendo aqui a luz, o conhecimento, o esclarecimento, porque nós precisamos esclarecer aquilo que tem angustiado a sociedade de uma certa forma, eu já te convido a seguir as nossas plataformas digitais. Estamos no Instagram, no TikTok, no YouTube. Todas as nossas redes, as nossas páginas são pensadas, calculadas para trazer para vocês esclarecimento sobre as nossas vidas pessoais, as nossas vidas financeiras e também as nossas vidas espirituais. Afinal, aqui neste canal, você também pode encontrar diversos conteúdos para a sua edificação pessoal e espiritual, tá bom? E aí, com isso, eu quero conversar com vocês sobre essa construção de caminho, sobre essa construção de esperança, sobre essa ressignificação, sobre essa resiliência. Em nenhum momento nós, enquanto psicólogos em processos terapêuticos, vendemos uma vida perfeita. Muito pelo contrário, nós trabalhamos a visão de vida do indivíduo e trabalhamos ela de uma forma potencial, de acordo com aquilo que ela tem ao alcance dela. E o que é que se tem ao alcance? Eu sempre gosto de fazer a referência à Virgínia Fonseca, porque muitas pessoas olham para aquele patamar e a endeusam de certa forma como uma vida perfeita, como uma vida monumental. E a gente pôde ver recentemente, ao se anunciar o divórcio dela com o Zé Felipe, o quanto a internet ficou chocada e pessoas chorando, pedindo áudio, mandando áudios para que ela voltasse para o marido, como se aquilo afetasse as vidas delas, como se aquela desconstrução da vida da Virgínia fosse a vida da pessoa. E aí a gente percebe como que nós estamos vivendo. Então, quando eu trago essa possibilidade de ressignificação, eu trago essa possibilidade de parar de olhar para aquilo que está posto dentro das plataformas, dentro de páginas, dentro de perfis, dentro de revistas. Antigamente, a gente tinha acesso à vida das pessoas por revistas, isso aí, pessoas famosas, né? Então, hoje a gente tem acesso à vida de pessoas de todas as classes, desde a mais simples à mais empoderada financeiramente. E nós estamos, na maioria das vezes, olhando para essa condição de empoderamento, que existem várias coisas por trás, e não olhamos para a nossa potencial vida e esquecemos de valorizá-la, trazendo à tona uma angústia e um sofrimento enorme para o nosso processo de vida. E cada vez que eu visualizo essa posição, essa idealização, esse patamar, eu trago mais angústia e torno a minha vida ainda mais insuficiente e ainda mais imperfeita. Não no sentido de que um dia eu vá ter uma vida perfeita, mas na perspectiva de que eu vou ter uma vida perfeita para a minha realidade, tá? Então, nós não temos uma realidade perfeita no sentido de nunca ter falhas, nunca ter erros, mas naquilo que eu tenho, qual a minha potencialidade, qual o meu potencial, qual o meu real. É esse que precisa ser, para esse que precisa ser o nosso foco de atenção, o nosso olhar tem que ser para isso. Então, nós precisamos começar a construir novos sentidos para a nossa vida. Nós precisamos começar a construir valor para a nossa vida. O que é que nós estamos construindo? O que é que nós estamos vivendo? Quais as memórias que nós estamos construindo? Enquanto psicóloga, sempre gosto de trabalhar com os meus pacientes para a desconstrução de algumas crenças que hoje existem, olhar para a infância. E existe até algumas críticas, né, de pessoas, eu vou lá para a psicóloga só para ela ficar perguntando da minha infância. A infância ela é extremamente relevante e eu vou explicar por quê. A nossa infância, ela é extremamente relevante para o nosso processo da vida adulta, porque toda a nossa construção foi lá. Lá foi o nosso solo. E aí, quais foram os tipos de terras colocadas na nossa construção de infância? Qual é o nosso terreno? Nosso terreno é arenoso, ele é pedregoso, ele é argiloso, sabe? Ele é sólido, ele é firme, ele é fiche, ou quando eu piso eu sinto
um balançarzinho que me deixa inseguro. Então, toda essa construção da infância, todo esse terreno, essa terraplanagem feita na minha infância, vai para a minha vida. E aí, quando a gente está na nossa fase adulta, nós muitas vezes nos vemos nessa condição de não ter a vida que eu idealizei, que eu pensei, que eu sonhei. E isso se torna um processo de angústia muito grande. E eu quero trazer à tona a vocês a reflexão exatamente de que é preciso ressignificar o olhar. É preciso ressignificar a vida, é preciso ressignificar os planos. Não tem nenhum problema você estar com a idade X e não ter construído X e Y de patrimônio. Não tem nenhum problema. Mas nós precisamos trazer à tona toda uma consciência de que o que é que eu tenho ao meu alcance. O que é que está ao alcance das minhas mãos, da minha capacidade de alcançar. Imagina que você quer muito um carro. Meu filho fala muito de carro. Lamborghini, Ferrari, um Tesla, ele só fala carro assim, carro chique. E há um tempo atrás a gente pegou uma lotação e fomos para casa, e aí durante o trajeto ele falava, mamãe, carro tal, e eu vou te dar uma Mercedes e uma Ferrari, eu vou te dar uma Lamborghini. E aí o motorista disse assim, tio, quando você crescer, dê um carro a tio também, porque você só conhece carro chique. E ele disse, meu filho, eu só conheço carro chique, e eu vou ter. E olha que interessante, nossa realidade não é essa, eu queria muito ter uma Lamborghini na garagem da minha casa, mas a realidade que o Ronaldo assiste são desses youtubers que mostram carros enormes, imponentes, e ele acha que é muito natural que isso aconteça. E aí a gente trabalha nele essa potencialidade de que sim, ele pode ter, mas que não é simples como parece nos vídeos. Mas nós esquecemos desse panorama que está por trás. Nós olhamos apenas como não tenho a Lamborghini, não tenho a Ferrari. E não é apenas o não ter, mas eu tenho um carro. Qual é o carro que eu tenho? Esse carro me leva para onde? O que eu consigo desfrutar com esse carro? Quais são os locais que eu posso conhecer com esse carro? Então, se eu visualizo o carro dos sonhos e com o que eu tenho, obviamente eles são muito diferentes. E eu esqueço de prestar atenção de que aonde um me levaria, o outro me leva. Só que eu estou de olho naquele que me levaria, naquele status. Eu gosto de trazer essas analogias para que a gente reflita sobre para onde nós estamos olhando, quais são os valores que nós estamos dando. A nossa vida precisa sim ter um significado, mas qual é? Qual foi essa construção? O porquê que eu acredito que eu preciso ter carro X para ser imponente? E eu gostaria que durante esse mês de setembro, vocês estivessem fazendo essa analogia. Setembro já é uma reta final para o ano, que literalmente a gente piscou e já estamos no final. Que nós façamos essa ressignificação, que façamos essa observação de para onde estamos olhando. Qual olhando? Para onde? Com que olhar? Com que expectativa? Nunca é tarde para construir um novo olhar. Nunca é tarde para olhar e ver que você ainda pode, aprender a andar de bicicleta, aprender a jogar bola, aprender a correr, porque tem muita gente que não sabe correr. Agora, no mês que passou, a gente discutiu muito aqui com a Fran sobre como muitas crianças que cresceram e se tornaram adultos não têm essa coordenação motora por uma limitação imposta na infância por parte dos pais. De medo da criança cair, por aí vai. Então, você pode aprender a jogar, você pode aprender a andar de bicicleta, não está passado do tempo, como a gente costuma dizer, né? Segunda, com uma paciente, a gente conversou assim, ela disse, Lu, eu acho que eu tô querendo aprender a nadar, porque eu vejo a minha filha lá nadando, e o professor chegou para mim e disse assim, você não quer não aprender a nadar? Ela disse, eu, velha? Jamais, todo mundo vai rir de mim. E aí o professor disse para ela bem assim, olha, baixa a bola, uma coisa nesse sentido, né, com as minhas palavras, baixa a bola, porque ninguém tá preocupado com você, ninguém vai estar olhando para você. E aí a gente trabalhou sobre isso em sessão, e de fato, nós estamos muito preocupados com o que os outros estão olhando para a nossa vida. Você olha muito para o que os outros estão olhando para a sua vida e esquece de observar a vida que você tem, de observar aquele momento, de conquistar aquelas memórias
guardar aquelas memórias, criar momentos afetivos com seu filho, com seu esposo. Então, nós precisamos construir esse olhar para a vida, construir novas possibilidades, ressignificar e trazer a esperança todos os dias, para que ela seja renovada, para que ela seja revivida e vivida de outras formas. Que durante esse mês de setembro, durante esses momentos de discussão, da identificação de uma dor silenciosa, de passar por momentos de cuidado do dia a dia, com pequenas ações, com pequenas mudanças, para olhar para alguém que está necessitando de ajuda, ao ajudá-la a cuidar de si mesma. E aí passamos agora para um momento de reflexão, de construção de possibilidade, construção de caminhos que vocês possam estar trabalhando para que o próximo mês, o próximo ano sejam ainda mais de significados, sejam ainda mais de conquistas dentro da sua realidade. Lembra sempre, é dentro da sua realidade, dentro do seu potencial. Você não é impossibilitado ou impossibilitada de conquistar grandes coisas, mas vamos olhar para aquilo que nós temos aqui, agora, no nosso dia a dia, porque essas conquistas farão com que você veja a grande vida que você tem e que pode estar perdendo o brilho porque você está olhando para outro lugar, tá bom? Foi um prazer imenso para nós poder discutir, conversar com vocês aqui sobre essa construção, sobre essa ressignificação, de falar sobre o Setembro Amarelo, não só da perspectiva de pessoas que estão sofrendo, angustiadas por causa de um processo depressivo, dos transtornos, mas trazer uma visão de como estar ao lado, de como mudar pequenas ações no dia a dia e de como ressignificar e trabalhar essa vida e esses projetos, porque enquanto a vida há esperança, enquanto a vida ainda é tempo, tá? Para nós é uma satisfação e esperamos vocês no próximo mês com muito mais assuntos, com muito mais conteúdo para vocês, mas, tá? Se você quiser ver a sua empresa, o seu negócio aparecer aqui, entre em contato conosco, que você vai ter a possibilidade de estender o seu campo de marketing aí com a apresentação da sua marca dentro do nosso projeto, dentro do nosso programa e nas nossas plataformas digitais aqui no nosso canal, tá bom? Nós nos vemos nos próximos encontros.